Abra ela no livro do Gênesis, capítulo 2. Cadê o pastor Adriel? Pastor Adriel está aqui. Pastor, pode me ajudar a pregar hoje? Já pregou de 2? Você vai ver que legal. São duas mentes pensando. Tem um microfone aqui. Gênesis, capítulo 2, versículo de número 8. Pode ser bem baixinho, Marlon, no começo, bem baixinho. Está assim a palavra de Deus. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Muito obrigado. Somente essa parte é o suficiente. Alguém aqui já ouviu pelo menos uma vez a expressão Jardim do Éden? Levanta a mão quem pelo menos uma vez já ouviu essa expressão, Jardim do Éden. Já ouviu, Samuel? Jardim do Éden. Pastor Adriel, em Gênesis 2:8, olha o que a Bíblia diz. Que Deus plantou um jardim, aonde? No Éden. Hã? No Éden. Então, na verdade, o jardim não é do Éden. É no Éden. Essa é inteligente, hein? Tento. Por que não é jardim do Éden? Porque o Éden nunca foi daqui. E se der tempo a gente entra nisso. Tá bom. Vamos do início? Sim. Lê, por favor, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa expressão no hebraico, olha que interessante, Adriel. No princípio criou Deus. Isso aqui no hebraico é Bereshit, Bara Elohim. Bereshit, no princípio, pastora Marcelene, essa expressão criou no hebraico é Bara. Deus Elohim. Então, Isadora, essa frase, no princípio criou Deus, no hebraico é Bereshit, Bara Elohim. Pastor Adriel, Marlon, esse criou, que no hebraico é bara, é uma expressão hebraica, Lucas, para revelar um poder que só Deus possui, que é o poder da criação. Pastor Ezequiel, esse criou, Bereshit, Bara Elohim, esse bara, para indicar criação, é um poder que só Deus tem. Eu vou explicar para vocês de maneira muito assim rasa, mas acredito que todos vocês vão conseguir acompanhar a minha linha de raciocínio. É muito legal que o Adriel não sabe nem o que eu vou pregar. Não, sei não. Tudo espontâneo. Adriel, confio na sua inteligência. Vamos lá. Você lembra? Tô cansado. Vamos lá. Não, mas eu não vou te fazer pergunta difícil. Você lembra qual foi a matéria que Deus usou para fazer o homem? Sim, o barro. Hã? O barro. Sim. Lê Gênesis 2:7, quando Deus fez o homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Peraí. Samuel, olha isso. Quando Deus usou o pó para fazer o homem, pastora Marcelene, lê de novo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Pastor Ezequiel, perceba que aqui Deus não está criando o homem. Lê de novo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então aqui Deus não cria o homem. Ele forma. Hã? Ele forma o homem. Você é muito inteligente. Vamos lá. Vai dar. Sabe por que aqui Deus não está criando o homem? Por quê, Raik? Porque você não pode criar nada de uma matéria que já existe. Entendi. Ó, a pregação começa aqui. Marlon, se liga nisso. Todas as vezes que você usa uma matéria-prima, uma matéria que já existe, para fazer algo novo, você não cria. Você apenas forma. Tudo que é feito a partir de algo que já existe, não é criado. É formado. É formado. Pastora Marcelene, quando o marceneiro pega a madeira da árvore, Isadora, para fazer uma mesa ou uma cadeira, muitas pessoas pensam, Carol, que o marceneiro está criando a mesa ou a cadeira.
Só que o marceneiro não cria nem a mesa nem a cadeira. Ele apenas forma, porque ele usou uma matéria-prima. Pegou? Sim. Tudo que é feito a partir de algo que já existe não é criado, é apenas formado. Só que o que Deus fez lá no princípio é totalmente diferente de formar. Deus no princípio criou. Correto. Essa é a diferença, pastor Adriel, de criar e formar. Para você formar, você precisa de uma matéria-prima. Agora, para você criar, que foi o que Deus fez lá no princípio, que é o bara, você precisa ter capacidade para fazer aquilo que você deseja sem depender de nenhuma matéria existente. Pegou? Sim. A pregação começa aqui, se ele não pegar, a gente pula lá. Vambora. Lê de novo Gênesis 1:1. Já introduzi e a pregação começa aqui. No princípio criou Deus. Peraí. Quem criou? Deus. Quando Deus criou? Sim. Está lá. No princípio. Na sua opinião, seja muito espontâneo. Sim. Se é o princípio, existe algo além de Deus? Não existia nada. Hã? Não existia nada além de Deus. Porque é o começo. Porque é o começo, o princípio. Está entendendo por que no princípio Deus aparece criando? Porque não existia nada. Uau, isso é muito inteligente, cara. Então isso é criar, pastor Ezequiel. Sim. É do nada você fazer tudo. Exato. Sabe qual é a primeira lição dessa mensagem? Fale. Qual que é, pastor, a primeira lição? Nós não podemos desprezar o nada. Por quê? Porque o que é nada hoje, Deus pode fazer se tornar tudo amanhã. Pois é. A primeira lição dessa mensagem é a seguinte: nunca despreze o nada. Porque do nada, Deus pode fazer tudo na sua vida. No Egito, você já encontrou algum governador lá antes de José? Sim. No Egito, você já encontrou alguém governando lá antes de José? Hã? Não. E depois de José, você já encontrou outros governadores lá? Não. Sabe por que? Isso aqui não tem no Google. Sabe por que nós não encontramos nenhum governador no Egito, nem antes e nem depois de José? Por quê? Hã? Por quê, rei? Só entre nós dois. Porque quem reina no Egito é Faraó. Sim. No Egito não existia cargo de governador. Ok. Já pegaram? Já. A pergunta é essa: Fale. se no Egito não existia cargo de governador, como José se tornou governador lá? Deus colocou ele lá. Tá, mas para Deus colocar José como governador, o que Deus teve que fazer? Criar o cargo. Hã? Criar o cargo. Então você está dizendo que quando Deus tem um plano na vida de alguém, nem que ele tenha que criar cargo que não existe, ele cria para o nome Ele dele cria ser também, glorificado? Raik. Ele cria, eu tenho certeza. Lê de novo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pastor Adriel, confia na Fale. sua inteligência. Deus criou terra e céus, ou Deus criou céus e terra? Céus e terra. Então Deus não começou embaixo? Não. Não, ele começou em cima. Sabe por que Deus não começou embaixo? Por quê? Porque Deus não começa nada aqui. Uau. Eu vou perguntar de novo, alguém pegou? Pastor, isso aqui não é boiando no culto. Porque tem gente que boia, não pega nada e depois fala: eu não entendi. Deus criou terra e céus, Sim. ou céus e terra? Céus e terra. Então Deus não começou embaixo? Não. Ele começou em cima. Porque Deus não começa nada aqui. Pegou? Peguei. Se você for bom, vou te dar uma boa oferta. Obrigado. Você lembra o tabernáculo que Moisés construiu aqui? Sim. O tabernáculo que Moisés construiu na terra, Isadora, não era o original. Era apenas uma réplica de um que já existia, Nos céus. porque Deus não começa nada aqui. Ok. Eles não ouviram. Você lembra quando Jesus disse na cruz, tetelestai, que em português é está consumado? Sim. O que aconteceu, Adriel, quando Jesus disse está consumado na cruz? O véu se rasgou de alto a baixo. Por que o véu não se rasgou de baixo para o alto? Porque tudo começa de cima para baixo. Vamos lá. É que a salvação, aleluia, eu arrepiei. Ela vem. A salvação não é uma obra do homem Não. para Deus. A salvação é uma obra de Deus para o homem. Exato. Lê de novo um, lê. No princípio criou Deus Daniel, os céus vai com a guita. e a terra. Vê se Deus criou o céu ou os céus. Os céus. Pera aí, então Deus não criou o céu. Não, ele criou vários. Os.
Não está no singular? Não. Não, está no plural. Hã? No plural. Então Deus não criou o. Não, Ele criou os céus. É porque não existe um. Pastor Ezequiel, existem 3. O primeiro é o atmosférico, é esse que nós enxergamos a olho nu. Batera, como você se chama? Hebron. Hebron. O segundo, Hebron, é o astronômico, onde estão os astros, o sol, a lua e as estrelas. Pastor Adriel, o terceiro é aonde habita o trono do Todo-Poderoso. Exato. É o céu dos céus. Hebron, no primeiro céu, praticamente todos os dias uma companhia aérea me coloca, porque no primeiro céu, pastora, qualquer companhia aérea pode colocar o homem. Sim. A Latam coloca o homem no primeiro, a American Airlines coloca o homem no primeiro, Sim. a Air France coloca o homem no primeiro, a KLM coloca o homem no primeiro, a Spirit, meio apertadinha, mas coloca o homem no primeiro. Mais ou menos. A Emirates coloca o homem no primeiro. Sim. Todas as companhias aéreas têm poder, Carol, de colocar o homem no primeiro céu. Exato. No segundo céu, nenhuma companhia aérea tem poder de colocar o homem. Só a NASA conseguia levar o homem para o segundo, Lucas. E recentemente, um dos homens mais ricos do mundo, Jeff Bezos, dono da Amazon, visitou a Lua. E o homem mais rico do mundo, Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, está investindo bilhões e bilhões de dólares para fazer com que os ricos dessa terra, em um espaço curto de tempo, consigam visitar a Lua. Não se espante, mas daqui a pouquinho vai existir a possibilidade de você entrar na internet e comprar uma passagem para ir para a Lua, se você tiver condições para isso. Tudo já está sendo projetado, pastora. Por que eles têm tanto interesse de descobrir se na Lua tem água potável? Por que eles têm tanto interesse de colocar a internet via satélite? Para quem não sabe, pasmem os senhores, já existem até terrenos sendo comercializados na Lua. Está tudo sendo projetado. No primeiro céu, pastor Adriel, só as companhias aéreas conseguem colocar os homens. Exato. No segundo céu, Hebron, só a NASA e os bilionários conseguem colocar os homens. Agora no terceiro céu, Fale. nenhuma companhia aérea tem poder de colocar o homem. Não. A NASA não fez um foguete, os bilionários não vão conseguir fazer uma nave para o homem acessar o terceiro. Isso. Só tem um caminho para o homem acessar o terceiro céu. Fale. Jesus disse, quer conhecer lá? Eu Sou o caminho a verdade. e a vida. Não é ninguém vai ao Pai, Não. é ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por mim. Exato. Dá um toquinho em quem está do seu lado discreto, dá um toquinho e fala assim, um dia eu quero te ver lá em cima. Fala, um dia eu quero te ver lá em cima. Vai, pode. E disse Deus: Retorno para o microfone dele. haja luz, e houve luz. Samuel, Deus nunca tinha falado nada. Foi a primeira vez que Deus falou na história. Sim. Lê de novo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Muita gente pensa que essa luz é a luz do sol. Mas você sabia que essa luz não pode ser a luz do sol? Por que, pastor? Por que, pastor? Porque Deus só criou o sol no quarto dia. Ô pastor Ezequiel, se ele não pegar eu não volto mais aqui. As pessoas pensam, pastora Marcelene, que essa luz que Deus disse haja, Isadora, é a luz do sol. Mas essa luz não pode ser a luz do sol, porque Deus só criou o sol no versículo 14, no quarto dia. Se essa luz não é a luz do sol, que luz é essa? Que luz é essa, pastor? Vamos ver juntos. Lê Apocalipse 21:11. Olha isso, Samuel. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante à de uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha a glória de Deus e a sua luz era semelhante à de uma pedra preciosíssima. Samuel, então quer dizer que
a glória de Deus tem luz? Sim. Pegaram ali? Pegaram. Se não pegar, nós três vamos pular lá. Vamos. Adriel, lê Apocalipse capítulo 22, versículo 5. Lê com autoridade. E ali não haverá mais noite. Olha isso, cara. E não necessitarão de lâmpada e nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo o sempre. Pastor Adriel, quer Fale dizer que na comigo. Nova Jerusalém nós não vamos precisar de luz de lâmpada? Não vamos. Nem de luz de LED? Não vamos. Nem de luz do sol? Não vamos. Quem vai iluminar a cidade? Porque quem brilha é Jesus. Pegaram ali. Isadora, é por isso que o judeu antigo diz que Deus é a luz perpétua que jamais se apagará, Isabela. Se ele não pegar, acabou. Você já leu o Salmo que o salmista diz que para Deus dia e noite tudo é a mesma coisa? Hã? Sim. Como que para Deus dia e noite são a mesma coisa? Para a luz não tem diferença? Para a luz não tem diferença? Pastora, Deus é a própria luz. Por isso que para ele dia e noite são a mesma coisa. Porque na verdade as trevas só existem na ausência da luz. Exato. E como Deus é a própria luz, Isadora, onde Deus se manifesta não existe espaço para as trevas. É por isso, Lucas, que você cantou que lá não haverá mais noite. Porque noite na Bíblia fala de insegurança, fala de medo, fala de tristeza, fala de provação. O choro pode durar uma noite. Jesus foi traído à noite. A tempestade se levantou contra os discípulos à noite. Jesus disse: trabalhamos enquanto é dia, porque a noite vem. Noite na Bíblia fala de medo, insegurança, incerteza, tristeza. Só que lá não haverá mais noite ali. Carol, a luz que Deus disse haja não é a do sol, é a que emana dele. No hebraico, essa luz que Deus disse haja, manifeste-se, é Deus chegando. Agora lê o versículo 11, Carol, Gênesis 1:11. Peraí, como fala isso? Isso não tem no Google em inglês. This is not on Google. Hã? This is not on Google. This is not Google. In Google, yeah. Yeah, thank you so much. No problem. Isso aqui, o pastor Ezequiel, isso aqui não é coisa copiada de Google. Se vocês não pegarem, é que vocês estão mal, gente. Carol, lê o versículo 11. E disse Deus: produza a terra erva verde. Peraí. Com quem Deus falou no 11? E disse Deus: produza a terra. Uau! Deus falou com quem, Carol? Com a terra. Com quem? Terra. Com quem? Com a terra. Você está falando que a voz de Deus é tão poderosa que quando Ele fala, a terra escuta. Vê o que Deus mandou ela fazer. Continua, e disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Carol, Deus está mandando a terra produzir a relva, as plantas. Adriel, Fale. se liga nisso. Confio na tua inteligência. Okay. Deus falou, haja plantas, ou Deus falou para a terra produzir as plantas? Eu estava vendo ali. Lê de novo para ele. Estava ali, mas... Produza a terra. Produza a terra erva verde. Produza a terra, erva verde. Então Deus não falou haja plantas? Não. Deus falou produza. Quem ele mandou produzir? A terra? Se ele não pegar, a gente pula lá. Vamos pular. Por que Deus não falou haja plantas? Porque a terra tinha que produzir. Hã? Porque
Porque se ele falasse, a planta já ia nascer. A terra teria que produzir a planta. Então você está falando que Deus não falou haja plantas? Não. Deus produz a terra, plantas. Sabe por que Deus não falou haja plantas? Por quê? Porque Deus nunca vai falar haja para aquilo que Ele deu capacidade para a terra produzir. Carol, você acha que Deus mandaria a terra produzir algo que ela não fosse capaz? Jamais. Porque Deus nunca vai nos dar uma ordem que nós não consigamos produzir aquilo que Ele mandou. Quem criou a terra? Foi Deus. Hã? Foi Deus. Então você está dizendo que quando Deus criou a terra, Deus capacitou ela para produzir? Certamente. Nem ela sabia o que ela carregava. Não. Mas chegou a hora de Deus revelar o potencial que Ele colocou dentro dela. Exato. Ah, Exato. tem muita gente aqui que não sabe o que carrega. Mas já está. Mas nesse viradão, Deus vai ativar o potencial que existe dentro de você. Tem gente de pé ali pegando. Se eu tivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Bate na mão de no mínimo 3 pessoas e fala para elas: se prepare para produzir o que você nunca produziu. Fala para quem está do seu lado: se prepare para produzir o que você nunca produziu. Enquanto você não pegar, eu não vou parar. Se prepare para produzir o que você nunca produziu. Tem gente pegando ali. Eu não sei quanto tempo de igreja você tem, eu não sei quanto tempo de ministério você tem, mas Deus me trouxe hoje aqui para lhe dizer: se prepare, porque eu estou te ativando para produzir em 2023 coisas inexplicáveis, coisas que você nunca imaginou. Eu não sei se vocês estão entendendo. Mas é Deus falando. Mas é Deus falando. Terra! Quando eu te criei, Quando eu te criei, eu investi em você. eu investi em você. Então não espere eu falar haja Então não espere eu falar haja para aquilo que eu te dei capacidade para produzir. para aquilo que eu te dei capacidade para produzir. Está dentro de você. Está dentro de você. Eu vou repetir: está dentro de você. Eu vou repetir: está dentro de você. A terra nunca vai conseguir produzir se ela olhar para o que falta. Se ela olhar para o que falta. Vocês não ouviram o que eu falei? Isso não tem no Google, viu? A terra que Deus está mandando produzir no versículo 11 é a mesma que aparece sem forma e vazia no versículo 2. Vocês pegaram isso? O fato da terra aparecer sem forma e vazia no versículo 2 não significa que ela esteja sem capacidade. O período de estar sem forma não é definitivo. É momentâneo. Talvez você olha para as áreas da sua vida e não vê forma. O ministério sem forma, uma empresa sem forma, uma família sem forma, e você se sente vazio. Mas Deus está dizendo: eu coloquei dentro de você uma capacidade para reverter essa situação. Então bora produzir. Adriel, você está pegando? Estou pegando demais. Pegou, Carol? Agora. Se a terra olhar para o que falta, ela não consegue produzir. Porque quem olha muito para o que falta não consegue perceber o que já tem. Quem muito olha para o que falta não consegue perceber aquilo que já tem dentro dele. E Deus já colocou dentro de você. Ele já investiu em você, está dentro de você. Você está carregando a promessa de Deus. O propósito de Deus está em você. Cadê você que tem o propósito de Deus dentro de você? Você que está gerando algo dentro de você. Existe algo especial dentro de você. Foi por isso que ele disse: eu soprei nas suas narinas o meu espírito. Mas pastor Adriel, eu não tenho nada. Pelo menos você tem Deus dentro de você.
Carol, você pediu para alguém levantar? Não. O Adriel pediu? Não. E por que eles levantaram de novo? Porque eles já carregam aquilo que Deus liberou para a vida deles. Senta, gente. Senta, pelo amor de Deus. Senta, senão vai passar a virada no culto. Senta. Pastora, se ele não pegar, eu não volto mais. Carol. Quando a multidão estava com fome, Jesus perguntou para os discípulos quantos pães estavam faltando. Não. Ele só queria saber. Quantos pães? Ele pegou, Samuel. Ele pegou. Isadora, dá para você fazer um louvor. Olha isso. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus perguntou: Pedro, Tiago, João, levantem um relatório e vejam quantos pães faltam. Ele falou isso? Não. Ele só queria saber Quantos tinham? Aí aparece um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Sabe por que Jesus, Carol, não perguntou para os discípulos quantos pães estavam faltando? Por quê? Porque Deus não usa o que falta, Deus usa aquilo que nós já temos. A pastora pegou. Isadora, quem vive olhando para aquilo que falta perde a unção da multiplicação. Eu vou repetir mais uma vez. Como é o seu nome, pastora? O seu é você? É. Fernanda, vou repetir. Quem vive olhando para aquilo que falta perde a unção da multiplicação. Sabe por que tem gente que não está conseguindo multiplicar? Porque estão olhando muito para aquilo que está faltando. E 0 vezes 0 é igual a 0. Talvez em 2022 você não conseguiu produzir o que você realmente pode, porque ficou olhando muito para o que faltou, ao invés de celebrar por aquilo que já está na tua mão. Carol, dá para você fazer uma mensagem? Quando o menino levou os 5 pães e os 2 peixinhos, Jesus levantou e deu graças. Quando eu sou grato por aquilo que está na minha mão, Deus traz aquilo que está faltando. Chacoalha a mão de quem está do seu lado. Tem profeta que pegou ali. Chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala assim: quando você é grato por aquilo que você já tem, Deus traz o que está faltando. Uau. Se o diabo achou que você ia parar por aquilo que está faltando, o diabo se enganou. Deus te trouxe hoje aqui para você valorizar o que você já tem. Carol, lembra que os credores queriam levar os filhos daquela viúva? Sim, lembro. Ele já pegou. Já. A viúva foi até Eliseu. Eliseu perguntou para a viúva qual era o recurso que estava faltando. Perguntou qual era o tamanho da dívida. Não. Você lembra qual foi a pergunta do profeta para a viúva? Declara-me Quantas vasilhas você tem em casa? Por que Eliseu não perguntou qual era o tamanho da dívida? Por que Eliseu não perguntou quanto de recurso que faltava? Por quê? Hã? Por quê? Ah, por que está aqui? Por quê? Por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque Deus não trabalha com o que falta. Era Eliseu falando para a viúva: não quero nem saber o que está faltando. Eu só quero que você aprenda a valorizar aquilo que você já tem. Eles não estão aqui, não. Se ele não, pastor, acabamos. Samuel, prepara. Carol, Deus mandou quem produzir as plantas? A terra. Quem? A terra. Se Deus mandou a terra produzir, é porque ela tinha? Ela tinha já, não faltava, ela já tinha para produzir, ela tinha capacidade para fazer. A capacidade que Deus colocou na terra é tão extraordinária que nem o dilúvio foi capaz de tirar dela. Ela pegou, como o nome da senhora? Maria. Eu vi que você pegou. Entre nós dois, Maria. Maria. O dilúvio destruiu tudo que estava no superficial.
mas não conseguiu tirar a capacidade da terra de produzir. Pegou, pastora? Sabe por quê, Maria? Porque não existe dilúvio capaz de tirar o potencial que Deus me deu para produzir. O dilúvio pode tirar alguns dígitos da minha conta por um tempo. O dilúvio pode tirar a marca de um determinado carro da tua garagem por um período. O dilúvio pode tirar algumas viagens da tua programação anual por um tempo. Mas não existe dilúvio capaz de tirar de você a capacidade que Deus te deu para produzir. Aleluia. Você pode, bate na mão de umas 3 pessoas, bate na mão de umas 3 pessoas e fala assim, ó: depois do dilúvio, você vai produzir de novo? Existem pessoas aqui, Carol, a gente acabou aqui, pastora, tem pessoas aqui que em 2022, Maria, tem gente aqui que enfrentou alguns dilúvios e viram coisas relevantes indo embora. Até coisas insubstituíveis, como a morte de um ente querido. Maria, tem gente aqui que o dilúvio arruinou tudo o que tinha forma. Só que Deus me trouxe hoje aqui para falar com você. Você ainda pode produzir outra vez. Para de fazer cálculo, porque senão você vai perder aquela capacidade de empreendedor que você tinha no começo. Se você ficar calculando o que o dilúvio levou, você não vai ter força para levantar da cama. Deus me trouxe hoje aqui para falar: 2023 é um ano de você sacudir a poeira, dar a volta por cima e produzir outra vez.